tentam se criar uma narrativa de bem contra o mal, Sim. de pobres contra ricos. E não é bem assim. Muitas promessas de campanha foram feitas, grande parte delas não serão cumpridas, porque o município não tem orçamento. Mas, em vez de fazer política com responsabilidade social, algumas pessoas preferem arranjar culpados para as suas falhas. E esse eu acho que é o grande problema. Sejam bem-vindos, pessoal, para mais um episódio do MangoCast. Ao lado do meu amigo Neto de Hipólito, nós trazemos pessoas aqui, personalidades, políticos, influências, esportes, tudo quanto a gente quer trazer para cá. Hoje, uma presença ilustríssima, vereador de Belém, Matheus Cavalcante. E aí, Matheus, tudo bem contigo? Fala, galera, boa noite. Pessoal, só para deixar claro aqui, a gente está numa segunda onda de Covid. Apesar, tem 4 pessoas aqui no estúdio, nós 3 e o nosso editor. Eu e o Neto, todos tomamos cuidados com álcool, tudo. O vereador preferiu ficar de máscara para sua proteção, para proteger a gente também. E, respeitando a decisão dele, vai gravar de máscara, mas não vai afetar em nada o nosso papo, né? Tenho certeza que não, cara. Bora lá. Cara, Matheus, primeiro te agradecer por tu estar vindo aqui bater esse papo com a gente. Tu é um cara jovem, tem 23 anos, vereador de primeiro mandato, aí um cara bem jovem. Eu queria primeiro que tu te apresentasse um pouco para as pessoas que não te conhecem, falasse um pouco quem é o Matheus Cavalcante, quem é o vereador Matheus Cavalcante. Neto, engraçada essa pergunta, porque se tu for olhar o Matheus há 5 anos atrás, eu nunca me imaginava estar aqui onde eu estou hoje. Quando eu tinha 15 anos, eu comecei a estudar e gostar de mercado financeiro, comecei a operar, etc. Tinha o sonho de fazer ciências econômicas e mudar para uma grande capital. Ainda bem que tu não fez, porque eu tinha o mesmo sonho e fiz e me arrependi amargamente. Fiz 6 semestres no FPA, hein? Enfim, por um motivo ou outro, acabei mudando e fiquei em Direito, que é que eu sou formado, sou advogado por profissão, já atuei, já tenho OAB, já está tudo certo. Estou fazendo uma pós agora, em especialização em Direito Tributário, que era onde eu advogava, a área que eu advogava, e também estou terminando o curso de Ciências Contábeis. Se Deus quiser e a pandemia permitir, até final do ano. Legal. Cara, e os motivos que me levaram para na política? Eu era um jovem que trabalhava, advogava, tinha minha vida normal, assim como qualquer outro jovem, mas eu sempre gostei de ajudar as pessoas. Desde a época da minha juventude, na pastoral, etc. Participei do núcleo de empreendedor júnior da minha faculdade, e lá, mesmo gostando muito de ajudar as pessoas, eu não tinha tido aquele estalo. Sim. Teve um projeto de palhaço que eu participei depois de sair do núcleo, porque, enfim, trabalhava o dia todo, estudava à noite. O núcleo me tomava muito tempo. O último projeto que eu fiz parte foi o projeto Crer e Ser, onde a gente prestava assessoria jurídica gratuita nas escolas de Belém, nas escolas municipais. O último projeto que eu fiz parte foi o Coletivo Clown, um grupo de palhaços que a gente se reunia semanalmente e visitava hospitais aqui. Inclusive, a gente fez uma oficina lá na frente do meu prédio. Foi muito engraçado, porque, enfim, a dinâmica da oficina de palhaços assusta um pouco. É muita gargalhada, muita coisa, é uma dinâmica de teatro. Tu tem que se desprender. Então, eu acho que os vizinhos não acharam uma boa ideia ter permitido que eu usasse o salão de festa do prédio para fazer uma dinâmica de palhaços. Mas foi uma experiência enriquecedora. E aquilo te dá um estalo para muitas outras coisas na vida que te fazem perceber que existe um mundo muito além do teu. Ter contato ali, né, com uma realidade muito diferente da tua. Completamente diferente da tua. E aí, eu sempre tive vontade de ajudar as pessoas. E isso me fez entrar na vida pública. Querendo ou não, tá todo mundo chateado com a política. Sim. A gente viu nessa eleição muitos candidatos que conseguiram se eleger com votos de antipolítica. Em Ananindeua, a gente tem um exemplo que é muito ilustrativo. Voto de protesto, né? Com certeza. Aquele voto de quem não gosta de política. Sim. E aí eu pensei... Em relação ao quê? Do Bob Fly, né? Aqui a gente não tem problema. Inclusive o Bob Fly, a gente tá convidando ele pra vir aqui, bater um papo com a gente. Eu acho que até ele mesmo, ele fala muito sobre isso, né? Ele fazia os vídeos de campanha, falavam que o pessoal tava cansado, que ele vinha de fora fazer campanha ali. Sim. Acho que não é nem demérito pra ele, porque... Não, o cara conseguiu converter uma coisa... Na época da campanha tinha muita gente, assim, principalmente a gente que o Neto foi candidato, eu também já trabalhei com política... o pessoal debochando, olha o que esse Lésio tá falando, mas, cara, tinha muita coisa, tinha aquele vídeo que ele falou que a população gosta de ser enganada, parece que gosta de ser enganada. Aquilo ali viralizou de uma forma... E muitas coisas eu concordei com ele ali, cara, porque as pessoas não sabem que muito do trabalho do vereador é fiscalizar o prefeito e fazer aquele trabalho. Tipo, o vereador em si não é ele que vai asfaltar uma rua, não é ele que vai
consertar, não sei o quê. Ele não executa, né, cara? Ele não executa. Então, achei que, tipo, funcionou. O marketing dele foi... Deu certo, o cara conseguiu converter like em voto, né? Like em voto. Bora ver se vai fazer um bom trabalho agora, né? Agora ele tem tudo pra fazer um bom trabalho. Eu torço pra que sim. E aí, eu me considero, assim, pessoalmente, eu me considero ser um cara capacitado. Eu procuro ser melhor em tudo que eu faço, perdão. E ter posicionamento sempre coerente. Então eu pensei, poxa, a gente tá precisando tanto de uma renovação, por que não fazer uma renovação com qualidade, com pessoas que entendam da política, entendam quais são os instrumentos que estão à disposição de um vereador, instrumento legislativo, entre um debate técnico também, né, Matheus? Um debate muito técnico, sem amores, sem ter que botar o rico contra o pobre, o bem contra o mal, sem ter que fazer aquela política populista. Entendi. Fazer uma política técnica. Essa é uma parada que tu falou. Meio difícil fazer isso aqui em Belém também. Mas eu acho que há espaço pra isso, cara. Porque assim, pra quem não sabe, eu e o Matheus, a gente é parceiro de partido. A gente, inclusive, teve o mesmo número aí em Belém, eu e Ananindeu. Foi mesmo? Foi. E assim, eu estive acompanhando algumas votações da Câmara agora, e há um discurso muito apaixonado, sabe? E não é puxar saco não, Matheus, mas tu foi um dos poucos caras que eu vi ali que tentaram levar um discurso técnico embasado em leis, embasado, olha, a gente precisa disso aqui por causa disso, não porque eu acho, eu acredito, mas porque é assim, a lei diz assim, tem que ser assim. Foi tipo o que o Igor falou com a gente quando ele veio aqui, da questão do ar-condicionado no ônibus, né? Que o pessoal com muita paixão julga até hoje. Exatamente. Aquela questão que os vereadores votaram contra e tal, e não entende a questão técnica não do que não entende lá, sequer a parte se aquilo ali tem fundamento jurídico, ou então... Né? Como é que chama, meu Deus? Enfim. Isso é constitucional. Constitucional, isso, exatamente. Inclusive apresentaram uma emenda que a gente até queria que fosse assim, que pudesse acumular benefícios, mas por ser inconstitucional, é uma lei federal, um vereador não pode mudar uma lei federal, a gente sequer votou ela, mas meu voto é ser não, essa emenda, por ser inconstitucional. É muito interessante ver que parece que tentam se criar uma narrativa de bem contra o mal, de pobres contra os ricos, e não é bem assim. Muitas promessas de campanha foram feitas, grande parte delas não serão cumpridas, porque o município não tem orçamento. Mas, em vez de fazer política com responsabilidade social, algumas pessoas preferem arranjar culpados para as suas falhas. E esse eu acho que é o grande problema. Cara, Matheus, antes da gente começar a falar do teu mandato em si, a gente quer saber o que a gente pode esperar do teu mandato, tuas principais bandeiras e tudo mais, mas eu queria voltar um pouco no tempo, ali alguns meses atrás, e falar um pouco da campanha. Tu falou que tu é um cara de fora da política, que tu não era da política e tudo mais, que tu, há 5 anos atrás, não te imaginava hoje onde tu estás. Qual foi teu principal desafio, cara, assim, na campanha? Qual foi teu principal desafio nessa trajetória até agora? Gente, quando eu me imagino, na verdade, eu não me imagino ser um cara envergonhado. Eu acho que eu sei falar, tenho uma boa lida, etc. Consigo me comunicar com as pessoas. O problema é que quando eu tive que começar a falar com muitas pessoas e expor minha vida, isso foi um obstáculo terrível. Inclusive, se alguém acompanhar minhas redes sociais, na época da campanha, não era boas. Assim, eu tinha uma dificuldade absurda para criar posicionamentos, falar, etc. E aquela história, eu tinha muito medo de desagradar também. Sim. O jeito que eu levo a vida, o jeito que eu vejo que a vida tem que ser vivida, não é um cara pacífico. Não é de criar inimizades, mas pelo contrário, ser um grande pacifista, criar pontes, construir pontes. Mas eu percebi que na política a gente precisa, uma hora ou outra, se distanciar, sendo duro com pautas, mas nunca com pessoas. Uhum. Eu acho que é esse o sentido. Eu me considero hoje um cara da paz, mas eu tenho meus posicionamentos, isso faz parte da vida, exemplo, sobretudo da vida política. Então, já que a gente entrou nesse quesito, eu acho que uma pergunta mais assim, por exemplo, hoje nosso prefeito é o Edmilson, certo? Correto. No teu mandato, tu te vê mais como oposição ou como base? Eu acredito que seja oposição, até pelo que eu te conheço, mas para mim existem 2 tipos de oposição. A oposição propositiva, que propõe, não só critica, e aquela oposição que só tá ali para meter pau, que só tá ali por oposição, né? Por ódio, na verdade, que só tá ali porque não gosta, é oposição porque não gosta. Aí eu queria que tu me falasse um pouco disso, se tu vai fazer oposição ao prefeito, se tu vai sempre ver os 2 lados, se tu vai votar sempre contra o prefeito, como é que tu vai levar isso no teu mandato? Assim, uma coisa que eu tenho muito, uma convicção, oposição não é perseguição. Sim, eu não sou um vereador que é ligado ao prefeito, isso é um fato, apesar de a gente ter muitos alinhamentos ideológicos.
até mais do que com o outro prefeito, mas eu não tenho nenhum alinhamento com ele. Não tenho nenhum problema pessoal com o Edmilson, mas por algumas questões que ele já encabeçou, por algumas coisas que já foram postas, eu não confio na gestão dele. Eu me considero uma oposição propositiva, eu quero melhor para a minha cidade, eu não quero uma briga de egos dentro da Câmara Municipal de Belém. Tanto que eu fiz uma emenda no último projeto dele, Bora Belém, uma emenda técnica, eu trouxe evidências, trouxe dados, inclusive a minha emenda tinha 2 laudas. A emenda dos outros vereadores tinha 3 linhas. É verdade. Então, eu fiz todo um estudo para melhorar o programa, né? O próprio projeto de lei que ele apresentou, que deixou muito a desejar. O que ocorre? Quando eu cheguei lá e conversei com outros vereadores, eu também não tenho problema nenhum em dizer que eu não sei de tudo, que eu tenho sim, eu aprendo diariamente. Sim. Eu percebi que pelas próprias condições de vulnerabilidade social, as pessoas que estão em desalento em Belém são mães negras. Pode só falar sobre o que tratava a tua emenda, para quem não sabe. A minha emenda falava para incluir mães solo como prioridade no programa, desde a criação do programa. Quando eu cheguei na Câmara, eu falei sobretudo com os vereadores que encabeçavam a base. Um vereador, inclusive, falou assim, um vereador do PSOL falou para mim assim, olha, faz sentido. Ele falou, eu refutei, ele falou, eu refutei de novo, ele falou, olha, faz sentido. Mas a recomendação que a gente tem é de não deixar abrir debate para nenhuma emenda. Ou seja, ele concordou comigo, mas a orientação política foi mais importante, enfim. A outra vereadora... As mães solas tiveram prioridade até no auxílio emergencial, né? Elas recebiam o dobro, eu acho, se eu não me engano, 1.200, depois 600, né? Eu não sei ao certo essa lei, mas eu acho que depende da quantidade de filhos. Eu acho que não sei se era esse o critério. Era mãe solo. Enfim. Eu fiz a emenda, tiveram 2 laudas, mas eu decidi abrir mão porque, por entender que as pessoas que estão em situação de desalento, que é o maior grau de vulnerabilidade social do nosso município, já são mães solo. Sim. Então, naturalmente, elas serão beneficiadas primeiro. E para não causar nenhum atropelo ou nada ao projeto que pudesse prejudicar a aplicação, eu decidi tirar a minha emenda. Nesse projeto, inclusive, eu votei a favor da emenda de um vereador, que foi o Josias Gino, que fixava o valor em R$450. Não que necessariamente, na minha visão, o valor tenha que ser esse, mas a gente precisa ter um valor para ter critérios, saber como isso vai impactar ou não o nosso orçamento. Sim. Se vai comprometer, como é que a gente vai pagar. É engraçado que no projeto de lei, o artigo 7º, ele abriu modalidades de financiamento, mas ele não falou em nenhum momento, ele falou de como ia fazer. Hoje em dia a gente sabe esse que é o problema, né, Matheus? Hoje muito político fala, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, que acaba fazendo com que a população desacredite, porque o cara diz que vai fazer, mas não diz como vai fazer. O Edmilson falou que dia 1º de janeiro... Ele ia fazer um decreto, um debate, né? E, gente, ninguém é ingênuo para saber que as coisas não funcionam assim. Precisa ter um debate, precisa ter um estudo de impacto orçamentário e tudo mais, enfim. E esse é o grande problema, a gente... Neto, tocou num ponto muito interessante, porque eu fui um jovem que sempre gostou muito de política. Sim. Enfim, saber da política é saber da vida, de ser uma pessoa inteirada, informada. Sim. Mas eu nunca... Tudo é política, né, Matheus? Tudo é política. Mas eu nunca entrei no movimento secundarista porque... movimento secundarista, para quem não sabe, é um movimento estudantil, é onde se formam jovens lideranças. No ensino médio, né? No ensino médio, sobretudo no ensino médio. Eu conheci o Canté no movimento estudantil, só que dentro da UFPA. Já era universitário. Eu nunca entrei nesse movimento porque eles discutiam pautas, bandeiras. Sim, ideologias, né? Eles não discutiam propostas. Sim. E eu acho que isso daí me afastava muito deles, porque no cru e no seco, muito daquilo que se falava era impossível de ser realizado, logo era mentira. Muito utópico, né, cara? Muito utópico. A política é a arte do possível, né? Então, sim. Agora, por exemplo, só voltando pro programa do Bora Belém, né? Que é essa ajuda, essa renda. Tu acredita que uma política igual essa, como, por exemplo, era feita no Bolsa Família, mesmo após a pandemia, tu acha que é importante ou tu acha que é uma forma de assistencialismo, assim? Tipo, mesmo passando a pandemia, por exemplo, hoje todo mundo vacinado, o Covid já não é mais um risco. Todo mundo podendo trabalhar, podendo ir para a escola. As perdas econômicas já foram supridas num cenário daqui a 2 anos, por exemplo. Tu acha que é válido um programa de renda universal, renda básica? Eu acho muito válido. Mas claro que a gente tem que estabelecer critérios de como fazer. Isso não é uma esmola, isso não pode deixar as pessoas dependentes. Isso é uma ajuda. Completamente diferente. Politicamente eu me considero um liberal igualitário. Meus principais autores... Friedman já falava, né, que
A sociedade da importância de uma renda básica, né? Com certeza. Falou agora, Tu transferir Era renda... isso que tu ia falar? Eu ia falar, na verdade, que eu defendo a liberdade de todo mundo. Uhum. Mas uma pessoa que não tem o que comer, será que ela é livre? Será que ela tem possibilidade de... E eu também me considero um liberal também. E assim, quando tu transfere renda, tipo assim, é o governo falando, olha, eu não tenho capacidade de te alimentar, eu não tenho capacidade de criar, por exemplo, aqui uma fábrica estatal de arroz, um supermercado estatal, eu tô te dando um dinheiro para você tomar a liberdade de fazer aquilo que é melhor para a sua vida com esse dinheiro. Só que eu acredito muito, Matheus, e eu não sei se tu concorda comigo nesse ponto, que a gente não deve comemorar, por exemplo, quantas famílias entram nesse programa, e sim quantas famílias saem desse programa. Porque são famílias que têm condições, a partir desse momento, de andar com essas próprias pernas e que já não precisam mais no programa. Então, acho que, beleza, a gente está fazendo o programa Bora Belém, que tem aqui um pontapé inicial, mas quais são as medidas que a gente vai dar para que essas pessoas consigam parar de depender desse programa e caminhar com suas próprias pernas? Com certeza, Neto. Aquela história, a gente não pode mais dar só o peixe, a gente tem que ensinar a pescar. E trazendo aqui para o nosso município, na próxima semana a gente já está preparando o material e próxima semana a gente vai divulgar. Bacana. Para fazer com que as pessoas saiam dessa situação. Elas não sejam reféns de um projeto de distribuição de renda cidadã. Pelo contrário, a gente vai começar a ver se essa medida é para ajudar as pessoas, é uma medida meramente populista, de uns dias para cá. A gente tem que saber, tudo bem, a gente aprovou o Renda Belém, é o que o município consegue fazer em cooperação com o Estado. Mas e depois? As pessoas vão ficar como? Vão ser reféns? E as pessoas dos outros municípios? Pela natureza da lei, é um benefício eventual, tem data para começar e terminar, e não pode ser por um período muito grande. Então, a gente tem que pensar em políticas públicas para dar oportunidade para as pessoas. Eu acho que isso daí é uma coisa que tem que estar na cabeça de todo mundo. Hoje, se a gente fosse te perguntar, Matheus, vereador Matheus, quais são as tuas principais bandeiras dentro do teu mandato que a gente pode esperar de ti, defender? Tem bandeiras que são bem definidas dentro do teu mandato, que tu queres trabalhar mais do que outras, sei lá, saúde, educação. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. Cara, a minha principal bandeira eu acredito muito no empreendedorismo como uma ferramenta de mudança social. Quando eu olho para a história da minha família, meus pais eram muito pobres. E se hoje a gente tem uma certa condição confortável, é justamente por causa disso. Trabalharam muito, me ensinaram que com o trabalho e com a verdade a gente consegue atingir nossos objetivos e chegar muito longe. E eu acredito que a gente precisa dar oportunidade para que as pessoas comecem a empreender. Ou empreendam ou consigam uma vaga no mercado de trabalho. Então, essa pauta de inclusão produtiva é uma coisa que tu pode esperar de mim. Além disso, uma fiscalização eficiente. Cobrar do município para que, tanto para tentá-lo ir para certas questões, quanto para cobrar que certos problemas sejam resolvidos daquilo que ele tem a capacidade. Além disso, eu luto por uma educação de qualidade, porque a gente precisa de uma educação de qualidade para as próximas gerações não precisarem de renda cidadã. Sim. As próximas gerações já terem condições de caminhar com seu próprio pé. O principal vetor de transformação social é a educação. Cara, eu acho que a educação junto com a política, assim, eu acredito muito que a política é um dos principais meios de transformação social. Porque é só através da política que tu consegue uma educação pública de qualidade, uma saúde pública de qualidade, que tu consegue tirar burocracias do pé de quem quer empreender, de quem quer gerar emprego. E eu acho que isso é muito interessante que tu falou, cara. Então, a gente tem basicamente 3 bandeiras que tu queres lutar muito aí no teu mandato. Ainda tem outras questões, desburocratização, combate a privilégios, etc. Enfim, bacana. É uma série de coisas. A gente está tentando, já estamos com alguns projetos para tentar desburocratizar alguns serviços. Cara, isso é muito importante. Porque a gente tem que ter em mente que o serviço tem que ser prestado pro contribuinte, para quem paga o preço do servidor. E assim, infelizmente, a gente sabe que poucas pessoas estão satisfeitas com o serviço público que é prestado. Eu vou te dar um exemplo da Cefim. Quando eu advogava, eu tinha que pegar uma fila para levar o documento para um servidor carimbar o documento. Cara, é um absurdo. Tudo pode virar um aplicativo de celular que tu faz tudo por lá, entendeu? Eu acho um absurdo, por exemplo, o cara quer abrir um restaurante ou quer abrir um pet shop, sei lá, um pequeno... Um escritório de advocacia. Enfim. E aí o cara tem que ter 1 milhão de alvarás, 1 milhão de autorizações, e aí o cara tem que perder tempo ficando com a barriga encostada no balcão para conseguir um carimbo. Isso e aquilo é tempo que o cara deixa de estar trabalhando, gerando emprego, e aí recolhe um monte de impostos que não retornam para ele de forma como deveriam retornar. Cara, é muito complicado. Eu acho que a gente precisa pensar numa Belém, né, que seja mais amiga dos empreendedores, assim. Matheus, quando tu advogava, tu trabalhava mais na parte de... Na parte tributária. Na parte tributária.
Tipo, em relação nem precisa, acho que é uma discussão redundante falar que imposto no Brasil aqui é meio que exorbitante. Não vou dizer que é roubo, porque a gente não vai entrar nesse mérito, né? nessa discussão que imposto é roubo. Mas eu acho que agora, por exemplo, tu enquanto vereador, tu pegando um orçamento da cidade, tu vendo o quanto a cidade gasta, quanto a cidade arrecada, tu acha que a nossa tributação hoje em dia é uma tributação justa? Tipo, porque acho que é esse mais o teu viés, assim, como tu trabalhou com tributário e tal, acho que é uma pergunta válida, até porque para mim, por exemplo, eu sou meio radical nesse quesito, porque para mim realmente imposto é roubo. Mas a partir de um certo ponto, na verdade eu já revi muito meus conceitos em relação a isso, já tive muito aquela filosofia mais radical quanto a isso, mas hoje em dia eu acredito que, por exemplo, programas sociais como esse são importantes, porque uma sociedade ideal é uma sociedade onde ninguém dependa do Estado para viver sua vida, né? Para nada. Uma sociedade ideal, para mim, é isso. Que as pessoas consigam fazer tudo sem depender de uma força maior ou de pessoas, de políticos, de grandes empresários, etc. Para mim é isso. Mas já estou viajando aqui, né? Já fui para um outro papo. Mas a questão é sobre, agora, tu como vereador e tu como advogado tributarista, a tua visão sobre essa arrecadação, sobre gasto, tudo mudou ou continua mesmo? Então, se a gente for falar de uma maneira global, aqui a gente tem uma carga no Brasil tributária que ela é complexa. Nem acho que ela é tão alta, porque se a gente for olhar os números do PIB, a gente vai ver que em países escandinavos a tributação é muito mais alta. Acho que o problema do Brasil, só te cortando, Matheus, desculpa, é que o muito rico paga o mesmo tanto de imposto que o cara que é pobre. Na verdade, proporcionalmente, o pobre paga mais. Proporcionalmente o pobre paga mais, é verdade. Sim. Sim, eu acho que esse é o principal problema. A gente tributa muito o consumo e tributa pouco a renda. Sim. Por exemplo, está previsto na Constituição desde 88 o imposto sobre grandes fortunas. Quem tem um patrimônio de mais de 23 milhões pagaria uma taxa, um imposto, um percentual. E eu acho que é fundamental ter isso para tributar quem ganha mais, quem tem mais. Essa é a lógica. Por exemplo, IPVA sobre barcos e aeronaves. Tem que ter, é uma coisa fundamental, precisa. Mas, enfim, o Congresso nunca apreciou, e quem apreciou foi o STF em um julgamento e falou que, como o IPVA foi criado para dar manutenção na malha viária, como o avião e o barco não usam a malha viária, eles não precisariam pagar IPVA. O IPVA, todo ano, é o imposto que eu mais odeio, sério. Eu odeio IPVA, mano. Eu odeio, porque o IPVA do meu carro vence agora em janeiro. Aí todo janeiro eu tenho que ir lá e tirar uma grana do meu bolso para ter o direito de andar com o meu carro na rua, sendo que eu já pago o imposto da gasolina, eu já paguei o imposto quando eu comprei meu carro, paguei para tirar minha habilitação, tipo, mano, e aí tenho que andar nas ruas todas esburacadas. Sério, eu tenho muita raiva do IPVA. Sério, quando eu tenho mais raiva assim do Estado é quando eu vou lá e tenho que pagar o IPVA todo mês. Agora, por exemplo, é engraçado isso, dá até vontade de ser ANCAP no Brasil. O Brasil ajuda uma pessoa a ser mais libertária, assim, porque... Por exemplo, agora eu estava viajando para onde meu pai está morando, minha madrasta, lá para o sul do país. Por exemplo, aqui no Pará, foi até uma conversa que a gente teve 2 semanas atrás, falando que aqui no Pará não tem nenhuma estrada privatizada, né? Não tem nenhuma, no Pará todo. E, porra, bicho, quando tu vê o disparate de de uma rodovia que é só o Estado que toma conta, e uma privatizada que tu paga ali R$4 para passar nela... Porra, tu fica pensando assim, pra que eu pago IPVA? Tu vai daqui pra Salinas, por exemplo, IPVA? Boa parte do trecho tu não tem sinal de telefone, porra. Nessas estradas que são privatizadas, que tu paga ali... Tem o orelhão também, né? Tem telefone, tem sinal de internet pra tu usar e tudo mais. Mas esse é um debate que as pessoas aqui... Acho que no Pará a gente ainda precisa amadurecer muito essa questão do Estado-mãe, sabe? Tipo, do Estado que cuida, do Estado que faz tudo. E... eu queria te fazer uma pergunta, Matheus, que pode não parecer que tem muita relação com isso. Tá, gente, só um instantinho. Só voltando aqui rapidinho, tá. Que eu não respondi a pergunta. Cantei, é o seguinte, se a gente for olhar, o Pacto Federativo ele é extremamente injusto com os municípios. Sim. Eu não vou me ater a isso, porque senão a gente precisaria de um podcast todo. Mas na situação de Belém, as receitas transferidas, que tem uma porcentagem considerável dentro do orçamento de uma cidade, elas vêm diminuindo, porque os municípios mineradores acabam tendo essa influência, tanto sobre o FPM quanto a cota-parte do ICMS. Em relação ao FPM, as receitas transferidas diminuem porque, com a mineração, com a geração de riqueza, etc.,
a renda média do paraense aumenta. Isso faz com que, na hora da avaliação do critério do FPM, Belém receba menos. O que é o FPM? Fundo Nacional de Participação dos Municípios. Se eu não me engano, Paragominas ou Paraupebas, né, recebe quase a mesma coisa. Não, tu está confundindo cota parte do ICMS. Ah, é? A gente recebia 7% em meados de 2012. Hoje a gente recebe 5,4%. Só que isso são bilhões e bilhões de reais. Esses 0,2, 0,1 aí, meu, são os bilhões de reais que vão para Outro ponto é a cota parte do ICMS. A cota parte do ICMS tem uma coisa chamada VAF, que é o valor adicionado financeiro. O que ocorre? Os municípios mineradores, eles contribuem muito para o montante de ICMS que deveria ser arrecadado. Eu não digo nem o montante que é arrecadado por causa da desoneração sobre as exportações do minério. Então, sequer é arrecadado. Tem a ver com a Lei Candir. Sim. E aí, isso daí faz com que eles tenham uma cota parte maior do ICMS. Um exemplo é Parauapebas. Parauapebas recebe quase a mesma coisa que Belém, mas tem 2% da população do estado concentrada lá. E Belém tem um percentual muito maior. Para te ter uma noção, Felipe, em 97, no primeiro governo de Milson, Belém recebia 33% da cota parte do ICMS. No último ano, agora, a gente começou a receber 12%. 12,8%, na verdade. Será que é por isso que o Edmilson está prometendo um monte de coisa aí que ele sabe que ele não pode cumprir, tipo, que ele acha que tem muito dinheiro em caixa? Para vocês terem uma noção, uma estimativa de 2012 a 2018 é de que Belém perdeu 1 bilhão e 600 milhões de reais só em receitas transferidas. Isso aí dava para ter feito, meu irmão... Muita coisa, né, bicho? Mais ou menos 126 UPAs. Pois é, foda. Foda, cara. E, Matheus, a gente falando aí de máquina pública e tudo mais, eu vi que essa gestão agora que assumiu criou, se eu não me engano, 3 outras secretarias, não foi? Correto. Correto. Eu queria saber o que tu pensas a respeito disso, cara. Se tu acha que a máquina tem que ser mais enxuta, se tu acha que tem que expandir... Aí eu só queria fazer um comentário porque agora Não, porque eu ri, porque no programa com a dinâmica do podcast, não sei se a gente já explicou isso, mas vai ser uma semana falando com alguém mais da política. Da política, e outro com alguém mais da cultura, da internet, etc. No programa passado da política, foi com o Igor, eu tava super anti-Bolsonaro, vão me chamar de esquerdista. Hoje eu já tô mais... O que eu vou falar é... Hoje, os olhos nacionais para a esquerda tá no Edmilson, porque é a maior prefeitura que a esquerda tem na mão. Aí, tudo bem, tem um João Campos lá em Recife, mas ele é mais afastado desse pessoal do PSOL, do PT, etc. Ele não é dos extremos, né? Os olhos estão todos para cá. O que o Edmilson fez? Porra, são 38 secretarias que tem agora? Se eu não me engano, são 33, eu acho. Quantos são, Matheus? Sabe exato? Cara, eu acho que são 33. Eu acho. Eu não sei exatamente. Beleza. Aí o Edmilson colocou não sei quantas mulheres, não sei o quê, pessoas negras, não sei o quê. Porra, bicho, são 30 e poucas secretarias. Se fosse todo mundo, se fossem todas mulheres, beleza, bacana, representativo, mas são 30 e poucas secretarias que tem em Belém. Em Belém, porra. Belém tem mais secretarias que São Paulo. Belém tem mais secretarias que São Paulo. Atualmente, Belém tem mais secretarias que São Paulo. Eu acho que quando descentraliza muito, em tese seria bom. Mas o problema é que tu acaba criando muitos cargos para as pessoas e a gente não tem toda essa demanda. Eu acho que tu cria um monte de cabide de emprego. A gente não... Pra mim é isso também. Claramente tu tem que pagar as promessas que tu vendeu tua alma para Deus e o diabo e tem que colocar esse pessoal. Pra mim é claramente isso, não tenho medo de falar, porque... 30 e pouco, pra mim é um disparate, sinceramente, não tem necessidade. Belém tem mais secretarias que a maior cidade do país. Hoje em dia, aqui em São Paulo tu demora 2 dias para abrir uma empresa, 1 semana para fechar. Em Belém tu vai abrir uma empresa, se eu não me engano, 80 dias, alguma coisa. Também, peraí, a gente não tá na... Não, pô, mas tá na Nova Zelândia, mas eu tô te falando que... É sério. Eu te afirmo, eu sei que é. Então tá, né? Confia na informação. Então tá, meu Ciro Gomes tá aqui na mesa. Não tenho como consultar agora, mas eu vou confiar no Ciro Gomes aqui. Bora deixar o Matheus falar um pouco aí também, que ele tá... Gente, então, eu acho que a gente vai muito no sentido de simplificação da máquina. Simplificação da administração e julgamento da máquina. A gente passa por uma crise que compromete muito nossa arrecadação. E quando a gente vê um prefeito fazendo isso, a gente sabe que talvez não venha coisa boa por aí. É complicado, né, cara? É um pouco delicado. O Canté tava falando, Matheus, sobre...
eu falei no podcast passado, vou me chamar de esquerdista, e nesse vou me chamar de bolsonarista e tudo mais. Eu acredito que quando tu desagrada os extremos, é que tu tá no caminho certo. Eu desagrado tanto a extrema direita quanto a extrema esquerda. Eu sou um centrista, então eu acho que eu tô no caminho certo quando eu desagrado esses dois. Eu queria saber como é que tu enxerga essa polarização, cara, nesse momento. Cara, no cenário nacional e aqui no também. No espectro político, assim, numa janela, tu tiver mais à direita ou à esquerda, Matheus, também? Eu me vejo um pouco mais à esquerda. Eu me considero centro-esquerda, mas porque, enfim, eu vejo muito lado social, mas eu vejo política pública com responsabilidade social. Eu acho que concordo muito contigo, Neto. Os centristas são pessoas que entenderam o que de fato é democracia. Então, que é saber conviver, saber dialogar, saber conversar, abrir mão de certas coisas em benefício de outros, etc. E lembrar sempre que o Estado, ele é só uma ferramenta para viabilizar nossa convivência. Ele não é uma mãe, aquela ideia do Estado-mãe que o Neto falou, eu acho que cabe muito bem aqui. E é muito engraçado isso, porque eu também desagrado a extrema-direita, quanto desagrado a esquerda. Então você está no caminho certo, meu amigo. Quando eu vejo discursos de minorias, etc., eu vou às evidências para ver se de fato tem alguma situação, se de fato tem alguma perda. Mas se tiver, eu me posiciono, se não tiver, não me posiciono. E aí eu acabo desagradando a extrema-direita, que acha que meritocracia pode ser plenamente aplicável no Brasil. A gente sabe que, infelizmente, a gente vai ter que avançar muito para conseguir chegar lá. Sim. E quando eu vejo algum projeto maluco, por exemplo, o novo marco legal da lei de gás. O marco legal da lei de gás foi do ano passado. Do que se trata? Quê? Do que se trata? Ele estabelece alguns... Bora tratar de alguma coisa mais tranquila. O marco legal do saneamento. Sim, sim. Cara, importante. O Brasil tem uma população hoje considerável que vive sem saneamento, é quase a população do Canadá. E aí a gente vem de um modelo que não deu certo. A minha cidade é a pior do Brasil em saneamento básico. Ananindeua é a pior do Brasil e Belém está dentre as piores. Está no final da lista. E assim, por que não tentar um modelo novo? Por que não tentar parcerias público-privadas? A gente vê discursos vazios de pessoas dizendo: querem entregar o nosso bem. Saneamento não é negócio, saneamento isso, saneamento não aquilo. Inclusive o Edmilson voltou contra o marco legal. Sim, só que quando tu vê... eu me revolto um pouco com isso, porque, tipo, a questão, eu sou de Ananindeua, que é a pior cidade do Brasil em saneamento básico, e, cara, eu conheço de perto essa realidade, pô. É todo dia criança sendo internada porque tá com diarreia, porque tá com alguma doença proveniente da falta de saneamento básico. Saneamento não é um negócio, mas a vida das pessoas também não é brincadeira para elas continuarem sem ter o direito de ter o acesso ao saneamento básico. E outra, se a gente conseguir com que isso gere o saneamento para as pessoas, se a gente conseguir fazer com que isso gere mais benefício do que outra coisa, vamos ter parcerias privadas com o saneamento. Eu acho muito engraçado. A telefonia deu certo pra caramba. Pois é, setor de telecomunicações, meu amigo, foi uma coisa que democratizou, deu certo, barateou. O serviço não é aquilo que a gente se orgulha, mas... Na verdade, eu acho que falta opção, na verdade. A Cinetel era a Cinetel, aqui a Telebrás, né? Uma coisa assim. Tipo, não ia ser melhor. Não ia ser melhor, ia ser muito pior. Enfim, antes da privatização, o serviço de telecomunicação era uma coisa muito fechada, muito exclusiva. Nem se falava em internet, hoje já se fala em 5G. Sim. Mas o pessoal fala muito também que hoje em dia acontece aquilo de sucatear para privatizar, né? Por exemplo, a Cozampa. Pô, se tu for pegar a Cozampa tá sucateada. O pessoal da Pedreira, acho que é dia sim, dia não, quando não é todo dia que falta água lá na Pedreira. Os nossos amigos lá da Pedreira... Quem é da Pedreira aí, deixa um comentário dizendo se falta água na Pedreira casa, todo dia. Não vão reclamar com o vereador, porque essa é mais... A Cozampa é do Estado, viu? Tem que reclamar com o governador. É engraçado também ver outra questão, Neto. PPPs. Parcerias público-privadas. A lei federal de PPPs foi aprovada no governo do Lula. Sim. Mas hoje em dia a base dele diz que querem privatizar, etc. O governo Lula foi o governo mais liberal que teve, mano. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Calma. A bancada PT votou contra o Plano Real, né? Então, muitas coisas a gente pode citar. Sim. Mas se tu for pegar o que o Lula fez e o que o Bolsonaro tá fazendo... O Lula privatizou mais que o Bolsonaro, pô. O FHC. Com certeza o Bolsonaro não privatizou nada, criou uma estatal. Criaram uma estatal. Paulo Guedes criou uma estatal. Não, Paulo Guedes, ele é... Eu já tive várias decepções amorosas, mas a decepção que eu tive com o Paulo Guedes foi pior do que todas. Pois é, e assim, gente, a gente tem que pensar sempre em coisas que deem benefício para a população. E, Palacete Pinho, no final do governo do Xiomar, ele tinha acabado de ser restaurado. Ficou fechado, sem utilização, ninguém usou, e hoje tu vai ver lá, tá num estado deplorável. Sim, eu
eu acho bacana um exemplo muito bacana, acabou com a cervejaria, não sei se você já foi lá. Eu já fui lá. Cara, um casarão antigo que foi cedido para uma parceria público-privada, acredito eu, não sei qual é o modelo lá, mas é Acho que não, mas teve uma Eu acho que é privado ali. mas só que teve uma série de burocracia sim, lá, sim, né? mas é um exemplo claro de como você pode pegar um casarão antigo e tudo mais. Mas citar o Bar do Parque. Tá aí o Bar do Parque, um ótimo exemplo Bar do também. Parque é um excelente exemplo. Porque eu acho que a cervejaria acabou que não se encaixa. Sim, não, vamos lá, então, o Bar do Parque, por exemplo, era um espaço que estava ali depredado, abandonado e tudo mais, e foi cedido para iniciativa privada, e hoje tu vai lá, é um ponto turístico da cidade. Sim. Entendeu? Até nesse momento que a gente vive de desequilíbrio fiscal e perda de receita transferida, é importante fazer com que a cidade comece com seus monumentos a gerar receitas para o município. E não que o município tenha que ficar todo momento investindo, manutenção, cuidando, etc., e de uma maneira que a gente deixe o patrimônio se depredar. E Belém é tão rico, né, cara, de gastronomia, de cultura, das artes e tudo mais. Então, tipo, são espaços que podem ser... cuidado do bem público também. Sim. Porque, porra, a gente anda por aí tudo quebrado. Igual o Zenaldo, acho que foi na época do Sírio, que ele colocava aqueles tapumes, assim, pra cobrir os casarões que estavam todos quebrando. Não sei se tu lembra disso. Foi o Helder? Foi o Helder. Foi o Helder? Não tem problema. O Neto tá aí, eu não tenho. Mas, enfim, para cobrir tudo as imperfeições, entendeu? Eu acho que falta o zelo com a coisa pública, não só aquilo para conseguir voto, mas aquilo que vai cuidar de fato da sociedade, da população e tudo. Matheus, eu queria te perguntar aqui. O Felipe fica puto toda vez que ele fala, né? Tu anuncia a pergunta que tu vai fazer, né? Ele vai falar. Ele não chega e pergunta, né? Ele fala: posso te fazer uma pergunta? Faz, cara. O cara veio aqui conversar com a gente, mas não, tu não pode me fazer uma pergunta. Coisa de tio, né? Pô, meu sobrinho, eu queria. Pegando o modelo aqui, eu queria saber. Da galera jovem. Eu queria saber se você. Como é que tá a namoradinha lá e tal. Porque tem que ver, Matheus, é que a gente é de uma geração, o Neto é de outra, entendeu? Ele é mais velho. Pra quem não sabe, eu vou fazer 30 anos já, galera. Eu tô com 26, mas, tipo, eu sou de uma outra geração. Vocês são o quê? Vocês são... Eu sou de 97. 97 também. Eu sou de 94, então sou... Respeitem o tio aqui. Matheus, a gente tava falando aqui de leis absurdas e tal, não sei o quê. A legislatura passada ficou conhecida por ser muito improdutiva. Bora votar aqui o dia da pipa, o dia virou um salão de festa. Virou um salão de festa, o dia da medalha de não sei o quê, o dia de não sei o que mais. E a gente via a população reclamar muito disso, que os principais temas não eram debatidos pela Câmara de Vereadores. São duas perguntas. O que tu pretende fazer? Tu já tens algumas leis aí que tu pretende apresentar? Se tu pode dar algum spoiler pra gente? E se tu acreditas que a gente não tem muitas leis, que a gente precisa de menos leis e mais se fazer cumprir as que já existem? Ou se a gente precisa de cada vez mais leis? Essas são algumas perguntas. Neto, eu acho que a Câmara não pode aprovar a menção honrosa a alguém ou então o dia municipal do fulano de tal. Sim. E mudar nome de rua e criar feriado. A gente tem que olhar os problemas da sociedade. Sim. Eu tenho projetos de lei, sim, a gente vai apresentar. Eu não vou te dar o número dos projetos de lei que eu já tenho, porque eu ainda estou tentando redigir mais 2, que é uma coisa que... Enfim, eu não vou apresentar um projeto de lei para chegar lá e se declarar inconstitucional. Tem toda uma pesquisa por trás. Bem embasado, né, cara? E tem que ser uma coisa que seja tão boa que até quando vereadores que não concordem comigo olharem e dizer assim, putz, não tem como votar contra isso. Bacana, isso é legal. Então, a gente pensa sempre em uma coisa que seja boa para a população, sobretudo para mais carente. Cara, existe muita lei patética. Sim. Aqui em Belém tem o Dia Municipal do Futebol Pelada, que eu acho que é uma coisa que não muda a vida de ninguém. Tem o Dia Municipal do Orgulho Hétero. Deram pro Bolsonaro. Sério, passou esse do Orgulho Hétero? Eu pensei que eles tinham obstruído. Silvano passou. Silvano passou. Acho que chegou a passar? Passou. O cara tem passou. A heteromasculinidade dele é muito fraca, frágil, porque ele tem que ter um dia pra Silvano, se tu tá assistindo isso agora, Felipe Canté, tô muito feliz que tu não entrou de novo, viu? Pode continuar, mano. Cuidado que ele não sabe ouvir crítica. Não tô nem aí. Eu vou ali bater na porta da tua casa lá, igual ele fez naquele vídeo. Foi aqui no Curial, a gente tá aqui no Curial. Foi aqui no Curial mesmo. Foi aqui perto. Sim, Matheus, continua. Cara, a gente tá pensando em mecanismos para conseguir estudar tanto práticas da prefeitura quanto leis inúteis para a gente tentar pensar em um revogaço, tentar pensar em coisas para desburocratizar a própria gestão pública. Negócio que isso não depende só de mim, eu tenho vários pares, então sim, a gente está nessa luta.
Mas como é que tu lida, Matheus, no trato assim com os teus diferentes lá? Porque, por exemplo, a gente tem pessoas, eu não vou citar nomes nem partidos, mas a gente tem discursos muito apaixonados na Câmara que assim, se tu falar de... Vamos fazer aqui mais lacre do que vamos proposição. Lá. A gente tem de ambos os lados pessoas que estão ali mais preocupadas em lacrar e imitar do que em legislar, fiscalizar e representar de fato. Acho engraçado que os termos mudam quando é direita e esquerda, né? Muda quando muito. É esquerda, quando é esquerda é lacrar e quando é direita é imitar, né? E pra não ser chapa branca, tem dos dois lados. Gente que está preocupada só em lacrar, imitar e não em legislar e fiscalizar. Mas como é que é? Tu é um cara pacifista, tu é um cara da paz e tudo mais, tu dialoga com ambos os lados? Cara, eu sempre procuro dialogar com ambos os lados porque isso é democracia. Sim. O negócio aqui também eu não vou ser aquela famoso chato, né? Pessoa antipática. Vai lá, ficar forçando situações, toda vez que vê a pessoa fala e tal. Eu procuro respeitar os espaços. Eu não tô lá também pra paricar ninguém. Agora, eu sou duro com as bandeiras. Isso daí, Sim. com as causas, vocês vão me ver tendo uma atuação na Tribuna João Marques bem forte. Com as pessoas, não. Eu acho que a gente não precisa perseguir ninguém na política. Esse é um ponto, cara, muito bacana. Porque eu acho que o bom debatedor, ele é o cara que ele te desconstrói o teu argumento. Mas tem muita gente que não sabe fazer isso. A pessoa quer te destruir como pessoa. É o famoso ad hominem, né? Exatamente. Tu não ataca as ideias, tu ataca a pessoa. Tipo, não, olha, eu fui cancelado no Twitter essa semana. Chamar o Neto de mau caráter, babaca. Eu fui chamado de tudo isso. É verdade. Mas não vem ao caso, entendeu? Cara, eu fui cancelado no Twitter porque eu falei uma verdade. E aí as pessoas... Qual é a verdade, amigo? Conte pra gente. Cara, eu falei lá do projeto de lei, enfim, e que o partido da base votou contra aquilo que tinha prometido. E aí eu fui cancelado por essa militância, por essa galera que é a fiscal da moral e da ética e dos bons costumes, só que ninguém conseguia argumentar. Todo mundo falava... Inclusive era a mesma galera do Fica em Casa, mas depois... Sim, vamos pra rua comemorar a vitória. Entendeu? Então, tipo assim... Aí, porque tu é desinformado. Amigo, eu não sou desinformado, eu estava lá acompanhando a sessão. Porque tu não presta. Sabe, tipo... porque tu é branco e porque tu é hétero. Mas o que tem a ver com o que eu tô falando, saca? Tipo, porra, bora se ater a um debate que seja propositivo, técnico. Que seja técnico e não esse debate apaixonado. Tipo, isso não acrescenta em nada, pô. Pensei que o Matheus ia falar, fiquei calado. É que com a máscara, eu não sei se ele tava Você tá mexendo a boca assim. Hashtag desabafo do Neto. Neto, é exatamente isso, cara. Mas a vida pública... Hoje fui eu, né? Foi. Mas a vida pública é um pouco disso. Sim. Cara, se te conforta, eu acho que essa militância que tá tentando te cancelar é muito mais barulho do que efetivamente pessoas. Eu acho que o eleitor brasileiro é um eleitor muito moderado, então, cara, só tem que ter posicionamento, porque também ninguém gosta de quem é frouxo. Ninguém gosta do morno, né, Matheus? E assim, cara, eu sempre digo isso e eu aprendi isso na minha campanha. Cara, Dona Maria, eu vou falar de Anandeu, que mora lá no Aurá, que não tem ônibus pra sair da casa dela, que não tem médico no posto de saúde, que pisa na lama todo dia. Ela não quer saber se tu é de esquerda, se tu é de direita, se tu quer lacrar ou se tu quer imitar. Ela quer saber quem vai resolver o problema dela e qual é a tua solução para esse problema dela. Então a gente tem que se ater a políticos que sejam propositivos, a políticos que sejam, sabe? Eu prefiro muito mais fazer o discurso técnico do que o discurso apaixonado, cara. Esse nosso papo foi bem técnico, bem... Não foi apaixonado? Não, só eu por você. Mas eu acho que deu pra gente pegar bastante coisa. O pessoal conheceu o Matheus. Acho que a gente pode agora dar um descanso de política, né? O pessoal também às vezes quer desligar um pouco. Matheus, tá remista? Fala logo pra gente. Cara, eu sou Paysandu, essa que é a verdade. Matheus, mas eu postei a questão do Remo pra... Porque o futebol paraense ganhou como um todo. Mas a gente tá pensando em um projeto de lei pra fazer com que o Vinícius não possa mais jogar no Remo. Por favor. Cara, eu ia te pedir isso. Já tá sendo estudada. Inclusive, eu queria convidar o meu ídolo. Se ele tivesse prefeito de Belém, eu votaria no Vinícius. Venha prefeito, que eu vou votar a gente depois desse jogo. Mas antes de vir a prefeito, vem aqui convidar. Mas eu acho que quem elegeu o Vinícius não foi um torcedor. Não é possível, eu não consigo acreditar. Porra, deixa o cara jogando. Acho que foi tudo torcedor do Paysandu que quis eleger o Vinícius. Pra ele ficar sendo só político. Pô, Vinícius, bora focar, cara, em ser vereador. Bora deixar meu ídolo. Continue jogando, cara. meu ídolo. Pelo amor de Deus, bicho. A gente quer o acesso também. O cara tá, meu irmão, comendo... E a resenha é braba lá, a resenha é braba. Pô, gente boa, cara. Teu parceiro, você tá do lado dele lá, né? A gente senta próximo, eu e ele. E o gabinete também é um do lado do outro, então a gente sempre tá conversando. Resenha demais.
Mas enfim, aí, porra, agora o Neto tava choroso, né, Neto? Que teu time perdeu. Não quero falar sobre isso. Não quero falar sobre esse assunto. O que tu gosta de fazer, Matheus, assim, quando tu não tá trabalhando, quando tu não tá sendo ou advogado ou vereador, o que tu curte? No pouco tempo que te resta, assim. Hoje em dia tá muito pouco, né, agora que tu começou. Cara, eu gosto muito de ter contato com pessoas, contar experiência, etc. Então, pô... Te reunir com os amigos. Claro, qualquer bar com alguma coisa, tipo, não precisa ser um bar caro, enfim. O meu bar favorito em Belém é o Meu Garoto, que é ali da Praça Brasil. E agora, vereador, tu vai dar uma segurada ou tu vai continuar saindo... Agora que eu vou voltar mesmo, falei, Meu Garoto, que na campanha eu tava com saudade. mas assim, eu gosto muito de praticar esporte. Eu me sinto bem me exercitando, então... Tu faz crossfit ou academia? Qual é o teu papo? Cara, eu tô tentando voltar pra academia porque eu engordei 23 quilos, tava com 102 quilos. E eu tenho 171, então realmente tava escroto. Eu achei que eu tava mal. Olha aí, Matheus. Eu tô tentando voltar, mas eu gosto muito de fazer atividade física, eu me sinto bem. Então, é alguma coisa que eu sempre chamo meus amigos. Inclusive, olha aí, Kanté, dá pra gente começar a fazer. Bora. O Kanté tá no foco agora, ele quer ser fitness. Depois a gente conversa aí, marcar essa pedalada no Tinga. Eu nunca fui no Tinga. Tu nunca foi no Tinga? Nunca fui. Não, eu fui, mas não tinha essa reforma toda. Porque, pô, olha os convites pra ir no Tinga. Amigo, bora 7 da manhã, dar uma pedalada. Meu amigo, olha pra minha cara, olhem pra mim. Não dá, não tem condição. Mas eu vou mudar. Sabe aqueles votos do Ano Novo? Tá entre os meus votos. Entre tuas metas. Matheus, como é que tu lida com isso, cara? Tipo assim, agora tu é uma figura pública e tal. Aqui em off tu tava conversando com a gente que tu nunca foi muito de te expor, tu sempre foi um cara mais reservado e tal. E hoje em dia, tipo assim, de estar num bar, tomando até porque, mano, político é gente também, sabe? Enfim, mas dessa abordagem, principalmente acho que na Câmara de Belém é bem maior do que tipo na Alepa, assim, porque a galera tá muito mais ligada no que os vereadores estão fazendo e tal. Detalhe, né? Era em off, Kanté, e o Neto já expôs, mas beleza. Só pra gente quebrar o gelo. Cara, ainda não aconteceu nenhuma situação desagradável comigo, mas, enfim, pode acontecer, é uma coisa que eu já sabia antes de entrar na vida pública. E o importante é que as pessoas têm que sentir tua essência. Eu sou o mesmo Matheus, nada mudou. Um cargo de vereador, de senador, de governador não vai mudar minha vida. Eu sou a mesma pessoa porque eu sou assim. Então, não estranhem me verem falando com as pessoas, me verem falando com todo mundo, etc. Mesmo que a pessoa não me dê muita atenção. Eu acho que essa atenção é uma questão de educação. E a minha atitude diz muito mais sobre mim do que sobre a pessoa que é mal educada comigo. Mas, cara, eu vou continuar. Esse é meu estilo de vida. É assim que eu acho certo. Então, se vocês quiserem, depois dessa pandemia, já que todo mundo vacinado, bora tomar uma lá no Meu Garoto. Não, meu amigo, com certeza. Já tá mais do que marcado. A gente chama aí um dos nossos telespectadores também, pra bater esse papo tomando uma. Aí agora, como a gente já tá se encaminhando pro fim, Matheus, a gente sempre pede assim, uma indicação pro nosso convidado de alguma coisa que tu esteja assistindo, série, filme, lendo. Eu sei que agora o teu tempo tá corrido, mas ali no final de semana, dá aquela deitada, o que tu tá vendo aí? Gente, quando eu deito pra ver alguma coisa, sempre com a minha namorada. Ela gosta muito de ver filme, etc, Netflix. Só que ela sempre reclama porque eu durmo. Pô, amor, não adianta fazer comigo isso. É o contrário, a minha namorada que comigo também, a Larissa sempre dorme. Pô, toda vez que eu ponho um filme você dorme, etc. Mas, gente, a gente começou a assistir uma série chamada Lupin. Minha mãe tava assistindo. Ele roubou a minha indicação de hoje, cara. Lupin, assistam. Muito bacana a série. Ela te prende do início ao final. E o melhor dela é a parte psicológica. Tu te sente no lugar do ator. Tipo, tu sente as dores dele. Então é uma série tão envolvente que ela te deixa pressionado, assim. Tipo, tu fica naquela angústia. Muito boa mesmo. Até descobrir a verdade sobre uma situação lá que eu não vou falar. Não dei spoiler. E tu, Neto? Cara, eu ia indicar essa mesma série aí que o Matheus falou, que é muito boa também. Tipo, é bem curtinha, tem 5 episódios só. Infelizmente. É a primeira parte, ainda vai sair a segunda parte da primeira temporada. Mas tem uma série que essa semana, inclusive, estreia a segunda ou terceira temporada, não sei, que é Expresso do Amanhã. É uma série que pode parecer meio bobinha. Tem um filme também, sim, né? Que é mas ela tem Capitão América. Isso, mas essa é a série. Ela tem uma crítica ali social muito bacana sobre a questão das classes sociais, exatamente. Então, muito bacana, Expresso do Amanhã. Assistam. E tu, Kanté? Cara, eu vou recomendar um livro hoje, porque eu tava... Hoje o senhor tá cult, né? Vai recomendar um livro. Tá cult, né? Eu tava arrumando a minha estante e eu achei, foi o melhor livro... Que nunca foi lido, né? Tu achou? Não, mas quando... Foi o melhor livro que eu li ano passado, que foi um ano corrido, que só pra mim, 2020, porque tanto pandemia... Na verdade, ano passado eu consegui ler bastante por causa da pandemia, né? Foi uma coisa que eu consegui... Mas foi o melhor de longe, que é o Sapiens,
do Harari. Já leu, Matheus? Cara, muito bom esse livro. Acho que do ano passado foi um dos... Cara, o cara fala sobre diversas coisas que deveriam ser técnicas, mas ele escreve de uma forma que até o Neto entende, bicho. Pô, cara, então realmente é bem simplificado. Mas ele fala da nossa origem, desde quando... dos australopitecos, dos neandertais, e fala como houve a ramificação até a gente chegar no Homo sapiens sapiens, o que distinguiu as espécies. Porra, bicho, é um livro excelente. Já leu, Matheus? Cara, eu já li. É um excelente livro. O mais interessante é porque ele pega partes biológicas para explicar nossos comportamentos, sociais, econômicos. Explicar nossos comportamentos mais primitivos que às vezes a gente não sabe, como o ciúme, por exemplo, como a fofoca, como tudo isso. E ele explica biologicamente de onde isso vem e qual a importância disso na nossa evolução. Tanto que a questão da fofoca foi uma coisa que me marcou muito, porque ele fala que quando a fofoca mudou a sociedade, né? Ele fala dos agrupamentos sociais e qual era a diferença quando tinha fofoca e quando não tinha. Porque quando tinha fofoca, eles conseguiam falar sobre o líder, avaliar quem poderia ser um bom ou um ruim líder. Pô, bacana. Cara, eu achei muito interessante, foi um insight, assim. Bicho, são livros, assim, que pra mim... eu gosto muito de livros de ficção, mas tem uns livros assim que causam insight na gente. Tem o Freakonomics também, não sei se tu já leu o Freakonomics. Eu já ouvi falar, nunca li. Pois é, muito bom. Aproveitando uma segunda dica, o Freakonomics, ele é um livro que ele, por exemplo, ele faz relação entre coisas que... Por exemplo, vou dar um exemplo que tem lá. Em Chicago, no meados dos anos 90 para 2000... Tem assim, aqui esse, não tem, Gabriel? Acho que o editor tem aqui. No meio dos anos 90, a criminalidade em Chicago ela estava muito alta, muito alta. E passou um tempo, tipo, eles mudaram a política da polícia, refizeram várias coisas e nada abaixava a criminalidade, tipo, em curto e médio espaço de tempo. Passou ali 18, 20 anos, a criminalidade abaixou de uma forma expressiva, assim, em Chicago, expressiva mesmo. E todo mundo ficou se perguntando por quê. Aí, pessoal, no livro, né, eles citam que um dos fatores principais foi porque lá atrás, quando eles estavam nessa batalha pela criminalidade em Chicago, foi aprovado um projeto que legalizava o aborto. E aquelas mães que não tinham condições da periferia e tal, que não tinham condições de criar os filhos, ou que largavam eles, ou não podiam cuidar dos filhos, iam para a droga, para o crime, abortavam os filhos lá atrás. E quando passou esses 18, 20 anos, os caras que estariam assaltando na rua, porque não tinham estudo, não tinham educação adequada, a mãe optou em não ter. É uma discussão ética, porque tu pode ser a favor ou contra o aborto, a opção da mulher, mas o que esse livro mostra que é interessante é tipo, o efeito borboleta, entendeu? Porque tipo, uma coisa que eles não pensavam que ia surtir efeito, 20 anos depois, tipo, bicho, uma viagem. Eu sou surtado nesse livro, bacana, assim, é muito bom. E os dois caras que escrevem são muito bons. São dois na verdade, um é economista e o outro é jornalista. E os dois juntos, assim, é um livro perfeito. Porrada. Aí eu tava inspirado hoje pra dar recomendação, né? Matheus, a gente queria... Antes de a gente partir para o final, já só queria lembrar vocês, gente, que o MangoCast aqui é produzido pela Santos de Casa, uma produtora independente. Então, se vocês precisarem de fotos profissionais, vídeos para o YouTube, enfim, o estúdio está aqui, de portas abertas para receber vocês. As redes sociais do Santos de Casa tá aqui na descrição do vídeo. Então é isso, pessoal. Agradecer ao Matheus também, que faça um bom trabalho. Olha, Matheus, tô botando muita fé em ti lá, viu, bicho? Se tu vacilar. Mas não vai não, que a gente bota fé. Pessoal, as redes sociais do Matheus vão estar todas aqui. Acompanhem o mandato. Falar alguma coisa se você quiser. Claro, claro. Gente, obrigado pela oportunidade. Eu já tinha me chamado outras vezes, mas eu não consegui vir. Agradeço demais. Eu acho que esse ambiente para a gente falar um pouco e expressar nossas vontades, nossas opiniões, é fundamental, ainda mais do jeito que vocês fazem, que é um jeito muito desconstruído, nada a ver. Descontraído, né? Desconstruído também. É um jeito muito descontraído e aí a gente fica muito à vontade, fica um verdadeiro bate-papo, não vira uma entrevista. Então, muito obrigado pelo convite. Contem sempre comigo para o que vocês precisarem, para passar informação em primeira mão, posicionamento, etc. E ir lá te perturbar na câmera também, olha, Matheus, assim... Fiquem à vontade. Eu sou o vereador de toda Belém, então vocês podem usar meu mandato. Pessoal, terça-feira que vem estamos aqui nessa mesma mesa, nesse mesmo canal, né? Então é isso, pessoal. Obrigado por acompanhar e até a próxima. Pessoal, obrigado. Até a próxima. Valeu. Valeu.